Bem-vindo a todos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência ao estudo do sistema articular e vamos falar das articulações do membro inferior. Tá? Iniciando pela articulação do quadril, que é uma articulação assim, de grande importância, é uma região anatômica de grande importância. Por quê? Porque ela compõe, né, a cintura pélvica. E essa cintura pélvica ela tem uma importância muito, muito grande do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista cinesiológico, do ponto de vista anatômico. E por que não dizer e enfatizar do ponto de vista clínico? Então, assim, é uma região que precisa sempre ser abordada pelo fisioterapeuta como dentro da sua rotina de avaliação, certo? Então, falando um pouco mais especificamente dessa articulação do quadril, né, é a articulação coxofemoral, é a articulação entre, é o encaixe que ocorre entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, tá certo? É uma articulação, portanto, pelo formato das superfícies, né, são esféricas, as superfícies articulares, é classificado como uma articulação esferoide. É classificado também, portanto, como uma articulação triaxial, ou seja, ela permite movimentos em 3 planos de movimento, 3 eixos de movimento. Então, ela permite a flexão, a extensão, a adução e a abdução, e a rotação interna e externa, e um somatório desses 3 movimentos, né, que é caracterizado como uma circundução. Então, assim, a exemplo que nós já vimos na articulação do ombro, ela também é uma articulação bastante móvel, haja visto ela ter essa amplitude, essa liberdade de movimento em 3 eixos. Então, essa é a articulação propriamente dita que nós estamos falando, que é a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Então, esse encaixe merece aqui algumas observações. A primeira delas é que o acetábulo ele permite um encaixe melhor da cabeça do fêmur do que se compararmos com a cavidade glenoide, não, a fossa glenoide, com a cabeça do húmero. Lembra que lá nós observamos que ela é mais rasa, ela inclusive existe um acessório, né, que é o labrum renoidal, para melhorar esse encaixe. Aqui, na articulação do quadril, nós não temos isso. Nós temos um acetábulo, um formato côncavo, no qual recebe, de uma maneira de um encaixe bem mais simétrico, a cabeça do fêmur. E essa posição dessa cabeça do fêmur, ela apresenta um ângulo, né, entre o colo do fêmur e a cabeça do fêmur e a diáfise femoral, um ângulo de 125 graus, né, ela não é reta, né, como um ângulo reto, a 90 graus, por exemplo, né, ela é 125 graus, ela é um pouco mais inclinada, mais aberto esse ângulo entre o colo do fêmur e a cabeça do fêmur, a linha, né, a projeção e a diáfise femoral, e ela tem um deslocamento no sentido anterior, de cerca de 10 a 30 graus, tá certo? Ou seja, o eixo da colo femoral, né, o eixo do colo femoral, ele não se prolonga com o eixo do acetábulo, justamente por conta dessa inclinação. Isso tem importância biomecânica muito grande, porque na distribuição das forças que vão recair sobre essa região, sobretudo sobre o colo do fêmur. Então, esse mecanismo, né, como eu observei, ele traz uma influência grande nesse suporte de força, né, de peso. Então, o posicionamento dessa inclinação, ela repercute, sem dúvida, na sobrecarga mecânica que essa região recebe, e esse é um dos fatores, que é uma das regiões que tem maior índice de fraturas, né, sobretudo em idosos, a fratura na região do colo do fêmur. Então, essa articulação do quadril, como uma articulação como uma articulação sinovial, ela apresenta também estruturas, né? Dentre elas, a cápsula articular e os ligamentos. Então, aqui nós vamos destacar, na região anterior, 2 ligamentos. O ligamento pubofemoral, como o próprio nome diz, ele vem aqui da região púbica e vai até o fêmur, e o ligamento iliofemoral, esse ligamento maior, mais amplo,
né, que também vem da região do ilíaca, já inicial, até o fêmur. Anteriormente, nós observamos esses dois ligamentos, e posteriormente, nós observamos também um ligamento isquiofemoral, que vai ser a ligação que já liga a região isquiática para o fêmur, e na região posterior, nós também observamos a parte superior do ligamento iliofemoral. Então, esses ligamentos são muito importantes para manter a estabilidade da articulação, assim como também a grande quantidade de músculos. É uma região também envolvida por músculos potentes, que também auxiliam, amarram, digamos assim, essa articulação e facilitam a sua estabilidade, né, dando uma estabilidade dinâmica para essa articulação. Além do que, a cápsula articular também é mais um desses fatores de estabilidade dessa articulação, né, porque ela apresenta uma estrutura semelhante a um manguito, né, ou seja, ela prende toda a cabeça do fêmur ao acetábulo e existe uma pressão negativa, né, captando constantemente essas duas estruturas, aproximando essas duas estruturas constantemente. Então, também é um fator importante de estabilidade dessa articulação, é a cápsula articular, o seu formato, a sua cápsula articular. Aqui nós observamos a posição dos ligamentos. Quando se está sentado, nós observamos que os ligamentos ficam relaxados. Então, nós temos os ligamentos que nós vimos, o isquio femoral, o tubo femoral e o ilho femoral. Quando estamos sentados, esses ligamentos estão relaxados, certo? E quando estamos de pé, né, com o fêmur em extensão, a articulação em extensão, esses ligamentos estão tensos, né, eles ficam trabalhando de uma forma mais intensa, mantendo essa estabilidade, tá certo? Então, por isso, nós temos aí uma variação, né, dessa estabilidade mantida pelos ligamentos da articulação do quadril, de acordo com a posição da articulação. Então, aqui nós estamos falando tanto de estabilidade articular, então aqui tem alguns fatores, né, com a compilação, digamos assim, desses fatores, que mantém essa alta estabilidade da articulação do quadril. Ela tem mobilidade e também tem uma alta estabilidade. Primeiro, o formato dos ossos. Nós vimos existir um encaixe mais simétrico da cabeça do fêmur no acetábulo. Segundo, tensão das estruturas, como os ligamentos, nós vimos, músculos, própria cápsula articular, a própria força da gravidade, então, o peso, a distribuição do peso está no sentido de unir essa superfícies articulares, diferente do ombro, por exemplo, em que a gravidade ela trabalha no sentido de fazer um distanciamento dessas articulações. O quadril não, o peso, né, a gravidade ela atua captando ainda mais essas estruturas, e essa pressão negativa que há na cápsula articular. Né? Então, são fatores, sim, que mantêm a estabilidade do quadril, de grande importância. Então, está aqui alguma observação sobre essa captação, né? Então, o próprio peso do corpo na posição ereta, né, como estamos de pé, a gravidade atua forçando essa estrutura, aproximando essas estruturas, né? E aí que os movimentos que ela permite, flexão do quadril, a extensão, ainda permite passar da linha média, fazendo uma hiperextensão do quadril, uma abdução, uma adução, ainda uma hiperadução, ou seja, quando passa essa adução da linha média, tá? Uma rotação interna e rotação externa. Então, assim, uma articulação que tem uma grande mobilidade, uma liberdade de movimentos. Tá? E assim nós chegamos também na articulação do joelho, outra articulação também muito importante, e também de grande mobilidade, de grande funcionalidade, e também sua importância do ponto de vista anatômico, cinesiológico e clínico. Então, a articulação do joelho é uma articulação que tem uma variação na sua classificação de acordo com os autores. Alguns autores a consideram como gínglimo, outros autores como gínglimo modificado, dobradiça modificada, outros autores como condilar,
outros como bicondilar, certo? Então, ou seja, existe aí uma variação nessa classificação. Aqui nós vamos seguir a classificação como gínglimo e fazendo essa observação desse gínglimo modificado, e mais na frente vamos ver por que há essa, digamos assim, polêmica, né, em relação à sua classificação. Então, assim, ela é uma articulação que tem uma grande mobilidade, ela também absorve e transmite forças, né, peso, força muscular, etc. Passa por essa articulação também, de grande importância. Então, aqui estão as superfícies articulares, aqui numa visão posterior, aqui numa visão lateral. Então, nós observamos aqui a articulação que há entre o fêmur e a tíbia, é a articulação do joelho, propriamente dito, que nós chamamos. Nós temos também a articulação tibio-fibular, entre a tíbia e a fíbula, e nós temos a articulação patelo-femoral, que, embora também tenha uma grande importância clínica, ela não está em contato aqui não faz parte exatamente da articulação entre a tíbia, entre o fêmur e a tíbia, né? Ela se articula com o fêmur aqui exclusivamente. Tanto aqui o formato do fêmur, então aqui nós observamos, isso é muito importante a gente observar, que o côndilo medial ele é um tanto maior, tá certo? E o lateral ele é mais curto, um pouco, é menor, tá certo? Então o côndilo medial ele é mais curvo, ele é mais arredondado, certo? E aqui na região anterior, os côndilos, nós observamos que ela é mais plana, né? É a região aqui da face patelar, ele é mais plana, enquanto na região posterior ele é mais curvo, mais curvado. Essa diferença de tamanho, vamos dizer assim, de formato entre o côndilo medial e lateral são determinantes para que ocorra uma outra liberdade de movimento, outro movimento que ocorre também no joelho. Vamos ver mais na frente. Então, a tíbia, né, a articulação, é o outro osso que compõe, né, ali do fêmur, a tíbia. Então, nós temos aqui um platô tibial, né, que vão receber os côndilos femorais. Então, nós temos o platô medial, também maior, porque o côndilo medial é maior, e o maior no sentido do seu formato, né? E o lateral também aqui um tanto menor, mais simétrico em relação ao outro. Então, aqui tem as características que a gente já pode observar, né, que essas diferenças no platô tibial, eles acoplam, né, servem para ter um melhor ajuste do encaixe com o fêmur. Mas aqui nós já observamos que essas glenas, né, esses compõem o platô tibial, eles são um pouco mais rasas, não são um encaixe não são tão côncavas para ter um encaixe tão perfeito dos côndilos femorais. Então, nós vamos ter ainda outras estruturas acessórias na articulação do joelho, nós vamos lá ver também, né? Nós vamos ter os meniscos, que fazem parte também dessa articulação e facilitam e melhoram esse encaixe entre os dois ossos. Então, nessa articulação, os movimentos que ocorrem, flexão e extensão, daria a sua classificação como gínglimo, tá? O dobradiça, ou seja, apenas um eixo de movimento, apenas um plano de movimento. É o plano sagital no eixo lateral, permitindo apenas a flexão e extensão. No entanto, aqui eu faço uma observação, tá? No entanto, alguns autores já descrevem, e faz total sentido, que há movimentos intrínsecos de rotação interna e rotação externa do joelho. Então, vamos ter cuidado para dizer assim, então o joelho ele faz rotação interna e externa. Calma, não é exatamente assim. Por conta daquela incongruência que nós vimos entre os côndilos femorais, durante o movimento de flexão, ocorre uma rotação interna. E durante o movimento de extensão, há o retorno. Então, há uma rotação externa. Faz parte do movimento, ou seja, essa rotação interna e externa compõe o movimento que ocorre durante a flexão e extensão, certo? Por isso que alguns autores não classificam apenas como gínglimo, porque ainda existe essa liberdade de movimento em um outro eixo. Daí trazem o nome como condilar ou bicondilar. Mas aqui nós estamos levando em consideração como o gínglimo
modificado, vamos dizer assim, porque permite esses movimentos intrínsecos. Então, aqui, como havia falado para vocês, né, nós temos estruturas acessórias que compõem a articulação do joelho, né, são os meniscos. Então, são estruturas formadas de fibrocartilagem, tá certo? Que desempenham diversas funções. Dentre elas, nós observamos que ela melhora a congruência entre os côndilos femorais e o platô tibial, isso é de grande importância. Elas facilitam estabilidade para a articulação, elas facilitam a lubrificação dessa articulação, elas absorvem impactos, assim, são estruturas assim, muito importantes, e algumas lesões são descritas, né, classicamente, dessas estruturas. Então, algumas delas aqui eu trago aqui para exemplificar. Então, aqui primeiro caso aqui, nós temos quando ocorre uma extensão brusca do joelho, né? Quando ocorre uma extensão brusca do joelho, há uma compressão do menisco, porque ele não acompanha. Normalmente, nos movimentos de extensão, os meniscos que deslocam anteriormente, né, acompanhando a tíbia, e nos de flexão, eles retornam. Mas uma extensão brusca, muito acelerada, muito rápida, às vezes até involuntária, ela vai causar uma lesão nesse menisco. Aí você fala, mas quando é que isso acontece, uma extensão brusca dessa forma? Imagine um jogador de futebol, está correndo com a bola em direção ao gol, né? E aí o jogador, o meio-campo, o zagueiro adversário, vendo que não vai conseguir acompanhar e tomar a bola, entra com aquela famoso carrinho, né? Ele se projeta no solo, atingindo as pernas do jogador. Nesse momento que o jogador que está correndo na frente não está esperando, ele recebe esse golpe, há uma extensão brusca do joelho e é um fator importante de lesão de menisco. Por isso, né, no futebol faz parte da regra, né, é proibido esse tipo de movimento, sendo punido com cartão vermelho. A explicação é uma delas, né, um dos momentos em que isso ocorre, tá certo? E pode ocorrer de outras formas também, às vezes uma queda brusca, dependendo da posição, queda de moto, de bicicleta, pode provocar essa lesão também. Tá? E a outra que nós temos aqui também, exemplificando, é uma lesão em que há uma rotação de um osso em relação ao outro. Ou seja, ou a tíbia fica presa ao solo e o fêmur gira, ou o contrário, a tíbia gira em relação ao fêmur, fazendo com que haja um pinçamento desse menisco e, consequentemente, a lesão. A gente vê isso muito em acidente de moto, acidente de bicicleta, e esportes também, futebol é um deles, né? O jogador vai chutar a bola, um pé preso no solo, às vezes um buraco que tem no campo, prende o pé e no que ele faz o giro para chutar a bola com mais força, há essa lesão. Então, fatores aí de lesões meniscais, né? Geralmente essas lesões elas são tratadas com cirurgia, né, para você retirar os fragmentos e tal, para que evitar complicações posteriores e também muita fisioterapia. Lembrando, né, que hoje em dia a retirada total do menisco ela é muito evitada, né? Procura-se tirar apenas fragmentos, mas preservar o máximo possível dessa estrutura para que possa continuar desempenhando o seu papel de alguma forma. Eu digo isso porque antigamente, década de 70, década de 80, uma lesão meniscal se retirava todo o menisco. Né? E aí trazia repercussões muito graves assim, para a biomecânica do joelho da pessoa, né? No caso, um atleta ou não. Tá? Então, também, além dos meniscos, né, como uma articulação sinovial, nós temos também ligamentos. Então, a articulação do joelho também tem seus ligamentos. Vamos falar aqui de alguns deles. Então, o primeiro deles aqui é o ligamento colateral medial. É esse ligamento aqui, ó, que vai do fêmur até a tíbia. Então, ele pode ser chamado ligamento colateral medial ou ligamento colateral tibial, tá certo? Está é o mesmo significado, certo? Então, nesse movimento, esse ligamento, o que ocorre? Se a tíbia, que está aqui abaixo, ela for direcionada, deslocada no sentido medial, o
que vai acontecer com ele? Ele vai ficar relaxado. Do lado, de outra forma, se a tíbia for deslocada no sentido lateral, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar tenso, ou ele pode até sofrer uma lesão, né, um estiramento. Então, ou seja, esse ligamento medial, ele evita que ocorra o deslocamento lateral. E o deslocamento lateral do segmento distal recebe o nome de valgo. Então, ou seja, então, o ligamento colateral medial, ele restringe, ele evita, limita um estresse em valgo. Se você forçar ainda mais, né, ela pode sofrer um estiramento, uma lesão. Certo? E esses ligamentos colaterais, eles, durante os movimentos do joelho, eles acompanham, né, tensionando ou se estendendo. Então, olha aqui uma observação, há uma redução de 17% no comprimento, ou seja, ele encolhe na flexão completa do joelho, ou seja, quando o joelho está totalmente flexionado, esse ligamento está relaxado, frouxo. Na extensão, ele vai ficar mais tenso. E o ligamento, da mesma forma, né? No mesmo exemplo, também o ligamento colateral lateral. Aqui ele, ó, que liga do fêmur, a fíbula. Por isso também pode ser chamado de ligamento colateral fibular, tá certo? Esse ligamento evita o estresse em varo, ou seja, ele evita que o segmento seja deslocado medialmente. Então, se eu deslocar a tíbia medialmente, esse ligamento colateral lateral vai sofrer o estresse. Tá? Ao passo que o medial vai ficar relaxado, certo? Também, né, uma posição bem próxima, né, bem semelhante, também em flexão eles ficam reduzidos, relaxados, né? E em extensão eles vão ficar tensionados. Esses ligamentos também são comuns sofrerem lesão durante a prática esportiva, tá? Então nós temos aqui um exemplo aqui no futebol, né, por a posição que o jogador se desequilibrou, ó, forçou demais aqui o ligamento colateral lateral, pode sofrer esse estresse, ou mesmo também como um carrinho, né? Aquele que o jogador se joga nas pernas do outro também, lateralmente, pode acontecer esse tipo de lesão aqui, certo? Então, eu estou sempre dando exemplo de esporte, assim, porque é uma área importante também de atuação da fisioterapia, que teve um crescimento muito grande, né? Então, nos últimos anos é importante, os grandes times, todos eles, têm o fisioterapeuta que acompanha a equipe, que assiste os jogos junto com a equipe. Isso é importante poder acompanhar em tempo real, né, alguma possível lesão tal, e assim evitar prejuízos maiores, né, posteriores. Aqui também, em outro esporte também, né, aqui no caso o tênis, né, o esforço que o jogador faz para atingir a bola, mas no vôlei também isso acontece, no futebol, em esporte de luta, né, jiu-jitsu, MMA, são comuns de acontecer esse tipo de lesão aqui no joelho, tá certo? Handball também, né, o jogador se projeta, salta no ar para poder arremessar a bola, então muitas vezes é sujeito a esse tipo de lesão também. E os ligamentos cruzados, né? Nós temos 2 ligamentos que cruzam a região do joelho. Então, aqui, espero que seja possível de ver aqui com o mouse, eu estou apontando, um ligamento cruzado aqui anterior, e aqui nós temos o ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos têm uma grande importância na estabilidade do joelho, certo? Grande importância na estabilidade do joelho, certo? Então, o ligamento cruzado anterior, certo? Então, aqui fala um pouco algumas características dele, mas assim, a sua função é principalmente essa, de restringir a hiperextensão, ou seja, forçar o joelho além do seu limite, tá certo? Então, esse ligamento cruzado, ele também sofre muitas lesões nos esportes, sobretudo no futebol, né? Um mecanismo semelhante que eu falei do menisco, mas também aqui em estresse, em hiperextensão, né? Estresse e hiperextensão. Mas também pode acontecer em acidentes domésticos. Às vezes, vamos descer uma escada, um degrau em falso, que a pessoa vai pisar, ali força o joelho em hiperextensão e pode haver a lesão do ligamento, né? Cruzado anterior, certo? Então, esse ligamento ele tem uma função principalmente
de limitar essa hiperextensão, mas ele também tem um papel importante para evitar a rotação do joelho, né? Rotação interna. Então, se forçar a tíbia em rotação interna, também é um outro mecanismo de lesão do ligamento cruzado. E o ligamento cruzado posterior, ele vai ter sua função também importante, né? Pela sua posição na região posterior, sua inclinação, ele também atua limitando o estresse em valgo e varo, tá certo? Ele também limita a rotação do joelho, tá certo? Então, esse movimento rotacional do joelho, ele é extremamente perigoso. Forçar o joelho em rotação, ele é extremamente perigoso, tá certo? E ele vai restringir o movimento posterior da tíbia sobre o fêmur. Vamos dizer assim, uma flexão forçada também, tá certo? É o que vai limitar esse ligamento cruzado. Então, assim, são ligamentos comuns de acontecer, são ligamentos que também têm uma clínica simples de se estudar, de se observar. Então, aqui tem um vídeo mostrando um desses testes, o teste da gaveta anterior. É o teste clínico que se utiliza para se detectar lesão do ligamento cruzado anterior. Assim aparece aqui o vídeo. Observe a posição do terapeuta, fixa o pé, e aí ele puxa a tíbia anteriormente. Quando ele faz isso, a tíbia está solta, está frouxa, sente uma liberdade. Isso é porque o ligamento que restringiria esse movimento não está atuando. E aí ele permite esse deslocamento aí, esse movimento, certo? Então esse é o teste da gaveta anterior, é o teste cientificamente comprovado e suficiente, eu posso dizer assim, para detectar uma lesão do ligamento cruzado, certo? Inclusive para fazer a indicação cirúrgica da correção, da redução da lesão, certo? Então, a articulação femoro-patelar, uma articulação também muito importante clinicamente. A dor anterior do joelho é um outro fator assim que lota as clínicas de fisioterapia, sobretudo em adolescentes, sobretudo em mulheres, né? Pela questão de hábitos mesmo, de salto alto, de formato biomecânico, inclusive. Então, é uma articulação bastante importante. É uma articulação que ocorre com o fêmur, né? Com a tíbia ela não tem relação. Então, aqui a patela, a posição onde ela se posiciona, né? Ela se localiza, e ela tem aqui forças do quadríceps, o tendão patelar, né? Que é o que, vamos dizer assim, que liga, né, a patela aqui à tuberosidade anterior da tíbia, e nós temos retináculos lateral e medial na patela, que afixam lateral e medialmente, além do que a banda iliotibial, a região lateral, também são forças que atuam sobre a patela. Então, aqui a posição dela no raio-x, né? Existe um espaço articular, onde a patela se movimenta. A patela, na verdade, ela exerce uma função muscular, biomecânica muito grande. Ela concentra as forças do quadríceps, são 4 músculos, né, com inserções diferentes, proximais, e ela concentra todos numa única inserção distal. Isso tem uma grande importância biomecânica. Outra articulação também, que nós apresentamos aqui, a articulação tíbio-fibular. A articulação entre a tíbia e a fíbula, tá certo? Mostrando aqui a posição dela, ó, observando que ela não tem, assim, a fíbula não tem nenhum papel, digamos assim, na absorção do peso, né, que tem comparado com a tíbia, né? A fíbula ela fica aqui por trás, abaixo aqui do côndilo lateral, então, assim, ela não recebe diretamente o peso do corpo. E aí o tornozelo e o pé, né, chegando na extremidade do membro inferior, tá? Então tem uma grande função de receber o peso todo o corpo, distribuir esse peso no solo, né, durante a marcha. É uma estrutura que sofreu
grandes avanços biomecânicos e anatômicos, de evolução, né, de transformação, adaptação ao longo de milhões de anos, né, para desempenhar a função que ela desempenha hoje. Então, se nós fizermos uma anatomia comparada, comparando o pé humano para o de outros animais, mesmo próximos, filogeneticamente falando, nós vamos ver que o pé humano ele tem uma evolução em relação aos demais animais. Então, o peso, da forma como ele é distribuído, né? Nós temos aqui que 60% basicamente é na região posterior, que é o calcâneo. Parte dele, a outra maior parte também vem para o membro, vem para a parte anterior, cerca de 30%, né? E no meio aqui, na região central do pé, vamos dizer assim, do médio pé, uma pequena distribuição de peso. Então, o maior impacto mesmo é no calcâneo. E a importância, né, de fazer atividade física e ter uma absorção melhor desse peso, né, um calçado adequado, né, a importância de respeitar essa biomecânica, né, e evitar saltos muito altos, evitar alguns tipos de calçados que provocam uma alteração da biomecânica. Então, a estrutura compondo o tornozelo e pé de 26 ossos, 31 articulações, mais de 100 ligamentos, além de artérias, veias, nervos, terminações nervosas, sensitivas, e além de uma quantidade de músculos que fazem parte dessa região. Aqui é uma região que é bastante vascularizada, bastante inervada também, certo? E aqui nós temos os ossos, né, do pé distribuído, né, o talos, o calcâneo, navicular, bode, cuneiformes, metatarsos, falanges. Nós estudamos isso aí já no primeiro capítulo, né? Aqui as estruturas apresentadas numa imagem lateral, estruturas ósseas, a imagem medial, essa estrutura, e aqui ele chama a atenção para essa junta, né, médio-tarsal, que é a junta chamada junta de Chopin. Ela divide aqui, né, limita o retropé do médio pé. E também a junta tarso-metatarsal de Lisfranc, que é essa articulação aqui que separa os ossos do tarso dos metatarsos. Existem amputações, né? A amputação de Lisfranc, ela amputa nessa região. Chopin, nessa região. Então, a imagem do raio-x das estruturas ósseas, né? Aqui chama a atenção para dois ossos sesamoides aqui, ó. Observando aqui, ó. Dois ossinhos sesamoides. O primeiro e segundo metatarso, comuns de apresentarem, certo? Bem comum de apresentar esses ossos sesamoides. E as articulações do tornozelo e do pé, né? Como nós vimos, é uma quantidade grande. Vamos falar aqui um pouco das principais. Então, a gente tem aqui a tibiotássica, que é a que a gente chama propriamente da articulação do tornozelo, né? Que é a pinça do tornozelo. Nós temos a tibiofibular distal, que eu estou indicando com o mouse. Nós temos a subtalar. Nós temos a mediotássica. Nós temos a metatarso falangiana e as interfalangianas. São as principais articulações. Aqui também se apresenta o osso sesamoide, né? Nessa imagem dá para ver aqui, ó, redondinho, nessa região. Bem comum de ter. Tá? Então aqui, a tibiotássica, né? A articulação do tornozelo propriamente dita, nós vamos ver aqui que ela apresenta uma pinça, a articulação entre o talos e aqui a tíbia e a fíbula. Ela apresenta uma pinça entre o maléolo lateral da fíbula e o maléolo medial da tíbia. Então, nessa articulação, permite o movimento de flexão plantar e de dorsiflexão, tá certo? Então, a articulação que tem uma estabilidade, mas, porém, também, olha a diferença do maléolo medial para o maléolo lateral, a altura. Então, ou seja, nós temos mais liberdade de movimento, fazer esse direcionamento medialmente do que lateralmente. Nós conseguimos, entre aspas, virar o pé, né, fazer uma inversão do que uma eversão, do que virar o pé para fora. Tá? Por isso que é mais comum lesão em torso, tornozelo, no sentido
interno do que o externo. Então, essa região aqui, nós temos o talos, olha, aqui eu quero chamar a atenção para esse formato. Observe que posteriormente ele é mais fino e anteriormente ele é mais espesso, aqui mais largo um pouco. Ou seja, o contato nessa pinça maleolar, ele vai estar mais encaixado, mais perfeitamente encaixado, quando eu estou com o pé em posição neutra ou em dorsiflexão. Quando eu estou com o pé em flexão plantar, ou seja, posição de bailarina, né, na ponta dos pés, essa região, a região que vai entrar em contato com a pinça é essa aqui, olha, que é mais fina. Então, essa pinça ela não fica tão bem encaixada e ela vai ficar mais instável. Por isso também que o uso de salto alto, né, ou mesmo a bailarina, ela está muito sujeita a entorse de tornozelo, por conta dessa instabilidade provocada. Então, quando você usa um salto alto, você vai ficar com o pé em flexão plantar. E dependendo da altura desse salto, isso vai comprometer a biomecânica, né, levando a maior instabilidade da articulação, certo? Instabilidade da articulação. Eu falo isso do salto alto em vários momentos, porque é um hábito, né, que as pessoas utilizam e tal, mas algumas pessoas usam para uma festa, um jantar, um evento assim, que vai ficar um tempo sentado e tal. Mas existem trabalhadoras, mais comum do que trabalhadores, que usam o salto alto durante 8 horas por dia, 10 horas por dia, né, que tem deslocamento de casa para ir para voltar, e 8 horas no trabalho. Então, assim, é um tempo muito longo, permanência desse salto, então é inevitável as lesões. Uma hora ou outra elas vão acontecer. Tá? Então, aqui nós temos os ligamentos da região medial, né? Ligamentos colaterais da região medial, e que eles evitam o deslocamento lateral do pé. Nesses ligamentos colaterais, a região medial, eles evitam o deslocamento lateral do pé. Então, aqui nós temos uma camada superficial, ligamento deltoide, e aqui uma camada mais profunda, né? Esses ligamentos. Esses ligamentos, especificamente, eles não são tão comuns de sofrer lesões por conta do malelo lateral da fíbula, que vai dar uma maior estabilidade no deslocamento lateral. E os ligamentos que são os laterais, que vão ser ligamentos da fíbula, o tarso, né, digamos assim, esses ligamentos vão estar mais sujeitos a sofrer lesão. Por quê? Porque o maléolo medial ele permite um maior movimento, não permite um maior estresse medialmente. Então, os ligamentos externos ou laterais, eles vão estar mais sujeitos a sofrerem lesões. E existem ainda ligamentos acessórios, tanto na região anterior como posterior da tíbia, né, para mantendo essa estabilidade. Então, os ligamentos da região posterior, durante o movimento, durante a dorsiflexão, eles vão ficar mais tensos, os anteriores relaxados, e durante a flexão plantar, acontece o inverso. Os anteriores vão ficar tensos e os posteriores relaxados. Como está aqui nesse slide apresentando. Tá? Então, o movimento de flexão plantar e dorsiflexão com relação ao estresse dos ligamentos que estão submetidos. Tá? Então, essa estabilidade dessa articulação, tornozelo, quem é que mantém, quem é que colabora para ela? Uma delas é a gravidade, né? Exemplo do quadril, como nós vimos. Outro exemplo são os ligamentos, músculos, né? Também há uma estabilidade ativa nessa região. Nós temos quantidade de músculos que passam por essa região, de tendões que passam por essa região e também auxiliam a manter a sua estabilidade. E a estrutura óssea, né? A pinça bimaleolar, formada pelos dois malelos, medial e lateral, são pontos importantes para dar essa estabilidade. Tá? E a articulação tibiofibular distal, né? Nós já vimos, é uma articulação fixa, né? Fibrosa, então ela não tem movimento, mas ela tem uma importância ali para compor a pinça maleolar, bimaleolar, certo? E ela está sujeita a sofrer lesões
né, quando o traumatismo é muito, o trauma de impacto muito grande, como um acidente de moto, por exemplo, uma queda, ela também está sujeita a sofrer lesões, né? Tá? E aqui o pé, né, a estrutura do pé, nós temos o retropé nessa parte posterior, nós temos o mediopé e o antepé. Então, uma observação, né, o mediopé é a região que praticamente não recebe muito peso, né? É uma zona de transição, né, de junção e torção entre as duas precedentes, permitindo adaptação ao solo. Então, o mediopé, ele adapta, ele consegue ter uma liberdade de giro, né, e de adaptar a superfícies irregulares do solo, por exemplo, caminhar na areia, algo assim, ele se adapta para facilitar essa biomecânica. Então, aqui os movimentos, né, que podem ocorrer, né? Então, nós vimos a flexão, a extensão, a inversão, ó, que é esse movimento aqui de posicionar o pé para dentro, desculpa, esse aqui, ó, posicionar o pé para dentro, né, a inversão, e aqui embaixo a eversão, né? Então, é mais comum a lesão nesse sentido aqui, ó, eu estou apontando com o mouse, do que nesse. Por quê? Por conta da pinça maleolar. E nesse lado aqui, medial, ela é mais alta, ela é menor, ela termina antes. Enquanto que do lateral, ela vai até mais embaixo, não permitindo tanto movimento. Os mecanismos de lesão, né, 85% das lesões acontece os entorses acontecem nessa região e a maioria deles acontece na região, acontece por inversão, certo? Ó, entorse por inversão, é interno, força de adução forçada, pé levado para dentro, né, deslocando o pé para dentro. São as mais frequentes. Por que isso acontece? Por conta dessa diferença de altura dos maléolos. O medial, como ele é mais curto, ele permite uma maior movimentação do que o lateral. Então, a diferença entre as pinças maleolares, as estruturas ligamentares, né, que nós vimos, existem vários ligamentos, mas não tem sozinho, né, por si só, não são suficientes para superar o peso do corpo todo no movimento, né? Potência muscular, nós temos músculos nessa região que auxiliam essa estabilidade também. Atividades de vida diária, como eu já dei exemplo agora há pouco, o uso de salto alto, caminhar, por exemplo, em uma região irregular, né, em calçadas, região com buracos, né, um calçado inadequado, certo? O encurtamento do músculo trícepsural, que é o músculo da panturrilha, muito comum. Hoje em dia a gente tem um trabalho muito acertado, né? E isso provoca o encurtamento dessa musculatura. Então, essa musculatura estando encurtada, ela vai exercer uma tensão de flexão plantar. São os músculos que fazem a flexão plantar. Então, se eles estão encurtados, eles vão levar uma tensão de flexão plantar. E essa tensão de flexão plantar favorece biomecanicamente lesão. Tá? E a instabilidade da polia no movimento de flexão plantar, que é o que eu falei antes, né, da estrutura do talos, que na região anterior ela é mais larga e na região posterior ela é mais curta. Então, está aqui algumas lesões em inversão, né, que são as mais comuns de acontecerem. Tá? Aqui algumas que onde a lesão só do ligamento, outras a lesão também da cabeça da fíbula, outras a lesão do maléolo, né, que é uma lesão de grande impacto, né, acidente de moto, a gente vai ver isso aqui acontecer. Aqui está mostrando o entorse, né, mostrando aqui, olha a liberdade que ele veio para cá, ó, o talos, olha como está todo torto, para cá. Para cá é mais difícil porque tem o osso que impede, mas no sentido do maléolo medial é mais comum de acontecer. As lesões em inversão, elas são mais raras de acontecer, mas também pode acontecer, e geralmente são mais graves, né? Para você fazer um entorse em reversão, o mecanismo traumático é maior, a possibilidade de fratura também é maior, né? A possibilidade de avulsão do ligamento, né? Que ele se parte aqui, rasga o ligamento,
também é maior de acontecer, então acidentes mais graves aqui que nós observamos também. E aí nós finalizamos essa parte do membro inferior, certo? Aqui uma imagem do nosso belo sertão, imagem aqui de Sobral, uma região pela qual eu tenho um grande carinho, um grande apreço, e aqui uma imagem típica dessa região. E dizendo, deixando aqui a observação, né, de que as dúvidas podem ser feitas, perguntas na seção de comentários, nós vamos, à medida do possível, respondendo todas elas. Ok? Para finalizar aqui a gravação. Bastante atenção.